Hoje, na política, todo mundo é absolutamente cínico. E ensinam pra você no Brasil que pra você amadurecer, você precisa ficar cínico. Então você vê algo de errado, é parte do jogo, eu vou me adaptar. Nath Luquezzi, Renan Santos, presidente do Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, nosso convidado hoje no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia. No início da conversa, o senhor até brincou, né, dessa transição entre um militante e agora um pré-candidato à presidência do Brasil. Quais são os desafios em trazer para a população essa imagem agora de pré-candidato? Como foi essa transição e o que você trabalhou dessa imagem até então? Olha, essa é uma pergunta muito pessoal, porque pra mim é difícil eu ter que andar de terno. Eu sou uma pessoa que trabalha num escritório que mais parece uma startup de tecnologia. Uma empresa jovem, muita gente trabalhando, de criando conteúdo, atuando com as pessoas. E eu sempre fui uma pessoa criativa. Eu sempre gostei de criar coisas. E eu nunca gostei da rigidez de estar arrumado e tal, mas hoje as pessoas querem. Eu não posso... Se eu não mudar, eu vou desrespeitar uma posição que é muito importante para as pessoas, que é ser um presidente da República. Então eu preciso mudar como pessoa também e eu me alterei. Agora, nesse sentido, ser responsável e apresentar projetos responsáveis para o Brasil, a gente já fazia. A gente já fazia com uma cara jovem. Então, por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é do nosso movimento, ele aprovou ontem no Senado um projeto que aumenta penas para furto, roubo e receptação. Ele é o deputado federal mais produtivo do Brasil, de longe o mais produtivo aqui de São Paulo. O nosso movimento ele foi responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff? Sim, mas nosso movimento já formou lideranças que passaram reformas ligadas à área da Previdência, mudança em legislação penal no Brasil como um todo, mudanças em leis fiscais. Ou seja, a gente sempre atuou de maneira responsável com uma linguagem, com um estilo jovem. Agora isso tem que se alterar. Agora é um novo momento. Eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos, também não tenho que ficar andando, né, com o cabelo desgrenhado, meio loucão, como eu era quando eu era mais jovem. Então, é um processo natural. O que eu não posso perder, porém, é o espírito de indignação jovem. Do tipo, eu ver algo errado e eu ficar passivo com isso. Hoje, na política, todo mundo é absolutamente cínico. E ensinam pra você no Brasil que pra você amadurecer, você precisa ficar cínico. Então você vê algo de errado, é parte do jogo, eu vou me adaptar. Eu não vou perder isso. Eu vou ser o mesmo cara que quando foi fazer política contra o PT na faculdade com 20 anos, ficava pistola, ficava bravo. Eu sou esse mesmo cara, só que agora eu não vou falar palavrões. Essa acho que é a diferença. A pesquisa ontem divulgada pelo Instituto Real Time Big Data mostra um cenário de hoje, do mês de março, início do mês de março, da preferência do eleitorado para as eleições 2026. O atual presidente Lula registra 39% de intenções de votos, o senador Flávio Bolsonaro do PL 32%, na sequência vem, em um dos cenários, Ratinho Júnior do PSD com 9%, Romeu Zema do Partido Novo com 2%, Aldo Rebelo e Renan Santos do Missão com 2%. Como fazer esse número crescer com um partido novo, sem tempo de televisão e com os desafios diante de adversários que, de um lado, o atual presidente com a máquina na mão, do outro, um senador que tem o sobrenome Bolsonaro para estampar na urna? Olha, primeiro, assim, eu não concordo com a metodologia do Real Time Big Data. Então ela não consegue captar os nossos eleitores. Eu já até enviei para o Instituto minhas críticas. Eu gosto muito mais do Instituto Atlas, que tem um tipo de sondagem que foi a mais precisa, não só nas eleições americanas, nas eleições argentinas, nas eleições chilenas e nas eleições brasileiras de 22. Nessa pesquisa eu já figuro com 3,5%, quase 4% uma parte dos cenários. Mas em ambos os casos, eu estou falando de um cara, eu no caso, que veio do mais absoluto nada, que está fazendo pré-campanha como pré-candidato a presidente há 3 meses, que sou, vamos dizer, um dos menos conhecidos do meu próprio movimento, e mesmo assim eu já empatei na Real Time Big Data, para usar a pesquisa que você colocou de referência, com o governador de Minas. Né? Então, isso significa um potencial grande, dado que eu sou, de longe, o mais desconhecido. Dentre todos esses nomes, tirando Flávio e Lula, eu sou aquele que pode acelerar mais e crescer mais, porque meu desconhecimento é muito grande. Tanto que, né, aí eu puxando para a pesquisa Atlas, quando eu rodei no Nordeste, eu saí de 4,1% na região Nordeste que eu tinha para 5,5% no Nordeste. Ou seja, onde eu vou, eu consigo convencer as pessoas trazendo argumentos muito diferentes do que elas estão acostumadas a ouvir. Nossa argumentação vai... Por mais que estejamos à direita, a gente não fica falando aquelas mesmas besteiras da direita. A direita perde muito tempo com besteira. E nós somos coisas que são concretas, que impactam a vida das pessoas. Segurança, educação, saúde, grana, emprego, injustiças, corrupção. Então, o fato da gente encarar assim, a gente mostra uma forma diferente de abordar os problemas que importam e permite que a gente cresça. No Brasil polarizado, dá tempo de trabalhar uma terceira via até outubro?
Olha, se eu tivesse milhões na conta, com certeza eu daria tempo. Com certeza eu diria pra você, já estou no segundo turno. Porque onde eu vou, eu convenço eleitores do Flávio Bolsonaro, no Nordeste eu convenci eleitores do Lula. Só que eu não tenho jatinho. Tava agora aquele Nicolas Ferreira viajando de jatinho lá pelo Brasil. Ah, é do Vorcaro, não é? No fundo ele tava de jatinho. Eu vou rodar de carro. Na verdade eu estou rodando. Eu rodei de Natal, capital do Rio Grande do Norte, até Fortaleza, capital do Ceará, de carro. Andei quase 1.000 quilômetros passando pelas cidades do interior. É um tipo de campanha extenuante de quem não dispõe de dinheiro, justamente porque o partido nosso, ele é muito novo, nós não temos grandes empresários por trás, mas onde nós vamos, nós convencemos. Eu voltei agora de Juiz de Fora, a gente foi fazer uma ação no fim de semana de Juiz, eu voltei de ônibus. Então, vai ser assim. Se isso vai dar tempo até o fim, aí vai dar quantidade de trabalho que eu vou colocar. Eu vou trabalhar muito mais do que os meus adversários diretos. O que eu sei é, se eu chegar a 10% até o final de julho, eu ganho essa eleição. Porque com 10% eu abro a campanha. Aí quando eu for na Band, no debate, que é o primeiro, tocando que é a música da democracia, no fundo. Quando eu for naquele debate, eu já vou subir de 10 para 15, eu vou acabar com eles no debate. E aí eu ultrapasso o Flávio Bolsonaro e eu pego o Lula no segundo turno. Então eu tenho uma corrida quanto tempo? Eu realmente tenho até julho para sair de 2, 3 ou 4%, variando com as pesquisas, até 10. Se eu chegar a 10, às vésperas da eleição, aí é bom o Flávio Bolsonaro já se segurar, é bom o Lula preparar o marqueteiro que eu vou pegar esse cara no segundo turno. Obrigado por assistir. Esse é o Central MBL. Curtam e se inscrevam.